Porque se tem um assunto que está tirando muita gente do sério, tirando o sono de muito brasileiro, é plano de saúde. Meu Deus do céu. Quem tem plano de saúde sabe. Parece que as coisas vão ficando fora do controle. Cada vez mais cara tá essa conta do plano de saúde. E tantas dúvidas, né? A gente precisa ficar atento, tá? Não só na hora de assinar a aquisição, mas também com os nossos direitos, gente. Às vezes você acha que, não, é meu dever. Às vezes você tem direito que você não sabe. Talvez você possa rever alguma coisa, mesmo durante esse período do plano já contratado. Está aqui conosco ela que entende tudo sobre esse assunto. É advogada especializada em direito na área de saúde, doutora Ana Cristina Wojcik. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. Prazer em recebê-la, viu? Obrigada. Vamos lá. Ai, quando a gente pensa assim, vou parar de trabalhar, a primeira preocupação é, e a conta do plano de saúde? Porque é muito alta, né? Sim, bastante. Cada dia pior. Cada dia pior. Isso é previsto? Isso está correto? É assim mesmo? Cláudia, a gente tem existem duas previsões de aumento. A da inflação, que é aquele aumento que a ANS geralmente vai liberar o índice a partir de maio de cada ano. Esse ano, se eu não estou enganada, ele chegou num limite de 15% para a maioria dos planos. É o maior limite dos últimos 10 anos. E tem também o reajuste por faixa etária. Esse tem que estar previsto já os percentuais dentro do contrato. No momento que você vai lá assinar, você tem que prestar muito atenção nesse quadro que vai te dizer, olha, quando você completar 30 anos vai aumentar tantos por cento, 40 anos tanto. Hoje em dia a última faixa aumenta aos 59 anos, que daí é o último reajuste com idade, que é aquele reajuste que geralmente no plano vem em torno de 76%, às vezes 85%. É complicado, tem que ficar atento a tudo isso, né? Lá no seu escritório, quais são as principais reclamações em relação ao plano de saúde? Eu acho que bem dividido de duas formas, assim, aumento, né, os aumentos abusivos, principalmente por idade. Muitas pessoas, você falou de direitos que as pessoas ainda não conhecem, né? Até 2004, a gente tinha uma outra forma de reajuste de idade. A gente tinha, naquela época, 7 faixas etárias. Naquela época, quem firmou o contrato até aquela época e hoje já contribui há 10 anos com esse plano, ele não tem o aumento da última faixa, que é os 60 anos. Então, a partir dos 60 anos, essa pessoa não poderia mais ter aumento. Muitas pessoas não sabem. É verdade. Aí é graças a iniciativas como a sua que a pessoa fica sabendo e daí ela pode se socorrer de um advogado para pedir a restituição desses valores. Então, eu quero que você repita. Quem contratou um plano de saúde até que ano? Até 2004, até 1º de janeiro de 2004, ele tinha uma outra forma de aumento de plano de saúde. Ele tinha, naquela época, 7 faixas etárias. E uma das últimas faixas era a faixa ali dos 59 anos, 60 anos. Essa pessoa, se esse plano for firmado lá em 2020, 2004, desculpa, hoje ela já está pagando há 10 anos esse plano e ela está completando 60 anos, ela não vai poder ter o último reajuste. Porque existe uma norma da ANS que assegura esse direito para ela. Mas não pode ter mudado de plano, hein, gente? Porque às vezes a gente migra, né? Hoje eu tô nesse plano, vi uma condição melhor, eu mudo para aquele. Aí já não vale. Daí ela vai ter perdido a característica daquele primeiro plano. O que ela não vai perder é coberturas, essas coisas, mas a característica daquele primeiro plano, sim. E a gente tem muita oferta nesse ponto. Às vezes você está lá quietinha no seu plano de saúde, vem um próprio corretor e fala, eu tenho algo melhor, troque para esse, consiga um preço bom. Isso pode ser uma pegadinha? A gente comentou uma vez, você tem que ler muito atentamente. Se você tiver dúvida, procura um profissional especializado. Se for uma dúvida quanto ao procedimento médico, conversa com o médico. Se for alguma coisa, aquela linguagem mais complicada, conversa com o advogado. Tem também as áreas de atendimento ao consumidor, os órgãos públicos que podem te auxiliar. Às vezes tem sim pegadinha, principalmente quando é dentro do próprio plano, né? Quando ainda são operadoras distintas, pode ser que não tenha tanto problema, mas se a sua operadora está te oferecendo um outro plano, principalmente nessas épocas que tem muita mudança legislativa,
leia com muito cuidado antes de assinar. Pode ser uma pegadinha e você pode ficar sem alguma coisa. É importante, então, a gente ficar atento. Qual é a outra queixa? Você falou de aumento. Sim, e a não cobertura de alguns procedimentos, né? Os planos de saúde, quando você assina esse contrato, ele já vai te dar um rol de doenças que ele cobre. Essas doenças, existe um entendimento já praticamente pacificado de que se o plano de saúde ele cobre a sua doença, ele tem que cobrir tudo que diga respeito a essa doença. Mas vira e mexe um plano de saúde fundamentado naquele famoso rol da ANS, se ele é taxativo ou exemplificativo, vai te dizer, eu não vou cobrir. Né? Pedindo licença, usando o seu exemplo. Você fez uma cirurgia nos olhos e poderia ser que seu plano de saúde falasse, eu não vou cobrir o laser. Né? Aqui em São Paulo, principalmente, se você precisasse acionar a justiça, isso seria muito rápido, porque aqui a gente tem súmula do tribunal dizendo, não, plano, você vai ter que pagar. Em algumas outras áreas, talvez a gente precise entrar na justiça e pedir liminar para obrigar o plano a cumprir. E consegue? Consegue, a maioria das vezes consegue. Às vezes a gente não luta pelos nossos direitos, doutora, porque a verdade é essa, a gente se acomoda, a gente acha que não vai conseguir. Esse é um pensamento errado? Muito. Sabe que, inclusive, ela vai estar me ouvindo, agora ela vai brigar comigo depois. Eu tenho uma madrinha que tem um problema sério com o plano de saúde lá no Paraná e há pouco tempo atrás ela me falou, olha, o aumento veio muito grande. Eu falei para ela, me manda os documentos, madrinha, que eu vou olhar para a senhora. E ela me respondeu, eu tenho receio, porque como é uma cidade um pouco pequena, e se o plano de saúde depois quiser fazer uma retaliação e eles não quiserem me atender? As pessoas, infelizmente, ainda têm muito esse medo de que o plano de saúde vai fazer alguma coisa contra você. Não, ele não vai fazer, porque primeiro ele precisa de você pagando isso e ele sabe que teria consequências, né? Tem que correr atrás dos direitos. Existe uma legislação gigantesca que protege o consumidor de cláusulas abusivas do plano de saúde, né? O contrato, quando ele é redigido, existem normas para fazer essa redação. Então, qualquer coisa que o plano queira excluir de você, ele tem que escrever, na linguagem de hoje, negrito, caps lock, grifado, para que a pessoa leia e tenha noção clara de que aquilo lá é uma restrição no plano. Se não tiver, e na hora que você precisar, judicialmente a gente consegue anular essa cláusula e você conseguir seguir seu plano, o seu tratamento, né? Então, olha, a gente acha até que precisa de orientação na hora de assinar um contrato de plano de saúde, né? Geralmente é aquela coisa que ficam te forçando, né? Assina porque senão você vai perder o desconto. Assina porque, olha, vai mudar o preço. Você sabe que a gente passou, não faz muito tempo, lá em casa, uma situação muito peculiar, assim, péssima, né? A gente fez um plano de saúde para nossa funcionária e aí tem aquela carência. Durante esse tempo não pode passar em consulta. Sim. Perfeito, tá bom, vamos esperar, né? Não teve nenhuma emergência. Graças a Deus, mas estava lá, pagando tudo bonitinho. Aí depois que acaba a carência das consultas, agora pode passar em consulta, o plano mudou. Não cobre mais esse hospital, que era o hospital que era do ladinho da casa dela, que era super confortável. Isso é um absurdo também, né? Quer dizer, o dinheiro que foi investido foi jogado fora, porque não serviu para nada. O plano, quando ele faz quando você firmou o contrato, você leu lá os hospitais que estavam conveniados, hospitais e clínicas. Quando ele descredencia, a norma legal diz que ele tem que colocar a mesma qualidade de hospitais e clínicas para atender aquele paciente. Aquele consumidor, ele não pode deixar o consumidor sem o atendimento. Se é um plano de localidade, né, restrito a um município, ele vai ter que encontrar alguém dentro daquele município para prestar o mesmo tipo de serviço. Olha lá, e aí a gente não sabe, resultado, deixa passar e fica de novo o pato na história, né? Muito triste isso. Você também. Vamos lá, gente, de volta com o nosso assunto super importante. A gente está falando sobre plano de saúde. E a gente tem agora aquele momento gostoso das perguntas para que a gente tenha a resposta profissional. Então, vou pedir já para a produção a gente já preparar aqui a nossa telinha para colocar as perguntas, tá? A doutora Ana Cristina Wojcik é especialista em direito na área de saúde. A Sandra, de Duque de Caxias, ela está falando assim, contratei um plano de saúde ano passado.
E descobri há 2 meses que estou grávida, mas meu plano se recusa a mudar ou incluir obstetrícia. O que devo fazer? Pouquinho complicado, infelizmente, Sandra. Porque a carência do plano de saúde para a obstetrícia é de 300 dias. Se ela já está grávida, esse plano, ela não vai conseguir cumprir o parto, né? Ela não vai conseguir realizar o parto. E isso, neste primeiro momento, o plano tem a razão. O que ela pode tentar junto ao plano é conversar com ele se ela não tem como pagar a cláusula de agravo, né? Essa cláusula de agravo é um percentual a mais que ela vai pagar todo mês por um determinado período de tempo, que vai ser uma tratativa entre eles, que vai dar direito dela a fazer o parto. Mas todos os exames relativos ao crescimento do bebê, infelizmente, neste primeiro momento, fica comprometido porque ela assinou um plano sem obstetrícia. Né? Que é aquilo que a gente sempre fala. Uma mulher, quando vai firmar um plano de saúde, ela tem que ter muito claro na cabeça dela se ela realmente, algum dia ela imagina engravidar, né? Porque se ele não tiver cobertura de obstetrícia, o plano realmente é aquele momento que ele está no direito dele, né? O que ela pode realmente nesse momento é tentar conversar com ele sobre a cláusula de agravo. Fazer uma poupancinha, pagando um pouquinho a mais todo mês, para quando chegar lá no parto, ela ter a cobertura. Tá joia. Boa sorte então, Sandra. Vamos para a próxima. Sueli, vou completar 59 anos no mês que vem e contratei meu plano em 2000. Vou ter aumento por idade? É aquilo que a gente falou agora há pouco. Não, Sueli, você não vai poder ter o aumento por idade, né? É aquela cláusula que a gente falou, é uma resolução, se eu não estou enganada, é uma resolução chamada número 6 de 2009 da ANS, e ela diz que se você está pagando esse plano há 10 anos, o plano não vai poder te cobrar. Caso aconteça deles começarem a te cobrar isso, você faz uma notificação, pode ser extrajudicial, de próprio punho, para o plano de saúde, pedindo a exclusão do aumento. Se não tirarem o aumento, daí sim você vai ter que procurar a ajuda de um profissional. Então tem que ficar de olho vivo, porque de repente vem e se você não estiver atenta, você, né, perde o seu direito. O Caio diz, sou conveniado em um plano da empresa e minha filha é dependente e está grávida. Meu neto tem direito a permanecer no plano após o primeiro mês de vida? Eu acho que aqui são duas situações, Caio. Ele não falou a idade da filha dele, né? Então, eu vou dar duas respostas. Se a filha dele está dentro daquela dependência por idade, que vai até alguns planos de 18 a 22 anos, o netinho dele vai nascer neste momento, fica incluído sim no plano de saúde automaticamente, mas quando a filha dele perder o direito de segurada dela por idade, aí a criança vai ser excluída também. Se a filha dele já tem o plano de saúde, não tem nenhuma previsão de exclusão dela por idade, tipo, passou dos 23 anos, o plano não falou nada, aí inclui o neto como dependente e fica resguardado o direito dele. Por quê? O direito diz que o conveniado é um segurado, é um consumidor e ele não faz limite no consumidor. Se é o funcionário, se é o primeiro dependente ou o segundo dependente. É consumidor, aquela linha inteira é de consumo, então todos estariam segurados. Só prestar atenção nisso. Se no contrato dele, a filha dele vai permanecer por um determinado tempo no plano e daí com 22, 23 anos sai, ou se já pode ficar tranquilo que não já ultrapassou essa idade. Tá joia, muito bem. Próxima pergunta, obrigada, Caio, é do Henrique. O meu plano enviou o reajuste da mensalidade com mais de 25% de aumento. Isso está certo? Existe algum lugar que possa ser verificado? Não, nesse primeiro momento assim dele contando, não está certo. A gente teria que ver se não somou idade com o reajuste anual, que eu falei que mais ou menos 15% esse ano, mas se for só o reajuste anual, ele aparentemente está abusivo mesmo. Um lugar muito simples de consultar, que qualquer pessoa pode fazer, é o próprio site da ANS, ans.gov.br. Lá tem uma área chamada Área do Consumidor e já tem algumas perguntas prontas, né, que você consegue esclarecer esse tipo de dúvida. Inclusive consultar sua operadora de plano de saúde e qual foi o reajuste autorizado. Perfeito. Vamos lá, próxima pergunta do Frederico. Tem uma doença degenerativa, posso contratar um plano de saúde? Poder pode.
né? O que vai acontecer é que ele vai ter que preencher uma declaração de doença pré-existente e daí vai entrar naquilo que eu falei agora há pouco da cláusula de agravo. Ele pode, se o plano de saúde, ele não conversando quiser com cobrir essa doença. Que o plano de saúde seria uma forma de discriminação. É que o plano de saúde dificilmente ele vai te dar provas de que ele falou isso, para você poder tomar algum tipo de medida. Mas, em geral, você pagando a cláusula de agravo, fazendo esse pagamento, essa poupança, que nesse caso seria por até 24 meses, você ficaria com uma carência temporária de algumas coisas, aí você conseguiria firmar o plano. Então, de repente, é melhor ele contratar um plano apoiado aí por um advogado, né? Sim, com certeza. Eu acho melhor nesse caso. Frederico, boa sorte. Gente, o Vida Melhor é assim, a gente esclarece a dúvida, a gente tira todas as questões aí que estão atrapalhando a sua vida, porque a gente acredita mesmo que com conhecimento a gente voa mais alto, né? Muito mais alto. alto. Eu fico muito feliz a gente estar falando sobre esse assunto aqui. O José Roberto via Instagram diz: tive Covid em 2020, fiquei bem grave, precisei da ECMO por 4 dias. Com a graça de Deus e auxílio dos anjos do hospital, eu sobrevivi. Agora o plano de saúde está me protestando para pagamento de uma dívida de quase 1 milhão por causa da ECMO. Eu tenho que pagar? O que eu faço? Sabe que isso chegou também, existem bastante ações ajuizadas hoje sobre os eventos da Covid, né? A ECMO é uma circulação extracorpórea que é uma das medidas que foram utilizadas pelos médicos para tentar salvar vidas, né? E aqui a gente viu que realmente dava certo. O plano de saúde é uma empresa que quer lucro, né? Ele vai tentar sim cobrar, mas lembra, ele cobriu a doença, o seu plano cobriu a doença. Nesse caso, a gente não precisa nem discutir se é Covid ou não. A ECMO ela é utilizada em casos de insuficiência respiratória aguda, né? Então, se o plano está te cobrindo a insuficiência respiratória aguda, ele vai ter que cobrir todo o tratamento. O que o José Roberto pode fazer neste momento, ele está protestado. Ele pode ajuizar uma ação pedindo uma declaratória de inexistência de débito com pedido de liminar para que esse protesto não vá para os órgãos de proteção ao consumidor, para que ele não fique negativado, né? Mas é melhor ele procurar uma assistência rápida, porque eu tenho, assim, quase certeza que ele será bem sucedido na justiça pela história que ele contou aqui. Mas até lá, ele mesmo já falou, ele está ficando doente, né? E você só vê o número crescendo, né? Já chegamos a 1 milhão. Né? Então, o mais rápido possível para o José Roberto procurar uma atenção. Pelo amor de Deus, imagina, você sobrevive a uma doença terrível como a Covid, consegue sobreviver, precisa de uma ECMO e depois arranja uma dívida desse tamanho. Como é que vive o cidadão assim? Quase infarto. Difícil. Boa sorte, José Roberto. A próxima pergunta, no plano de saúde existe uma idade mínima para fazer vasectomia ou laqueadura? Não conheço, desconheço até, e recentemente a gente teve uma lei, né, que mudou a lei sobre laqueadura. Antigamente, até 1 mês e pouco atrás, para a mulher fazer uma laqueadura, ela precisava da concordância do marido, né? Ter mais de 2 filhos, concordância do marido. Hoje essa lei já foi alterada. O plano de saúde não vai poder limitar. Se for a vontade da mulher e uma indicação médica, ele não pode limitar. Perfeito. Próxima pergunta, obrigada a todos que estão mandando as perguntas aqui. A Letícia está dizendo: tive câncer de mama há 2 anos e desde então o meu plano de saúde se recusa a cobrir a cirurgia reparadora. Isso não seria uma obrigação do plano de saúde, doutora? Sim, é uma obrigação. E aí, o que ela faz? Teria uma obrigação que ele teria que cumprir espontaneamente, né? Como ele, há 2 anos, ele vem se recusando, infelizmente, é ajuizar a ação. O plano de saúde, hoje em dia, infelizmente, tudo vira coisa judicial, porque eles vão até o último recurso daquela pessoa, tentando fazer ela desistir de correr atrás dos direitos dela e, de repente, pagar a cirurgia reparadora, né? É um direito dela. Inclusive, hoje em dia, é um direito já assegurado na própria cirurgia que retira a mama. Se o médico, que é o responsável pelo procedimento, ele acredita que na própria cirurgia pode reconstruir, o plano tem que cumprir.
Tá vendo só? E olha, na dúvida, é bom sempre consultar um especialista. E eu tô pensando assim, às vezes a gente fala, mas eu vou gastar dinheiro com o advogado. Se ela ganha a causa, quem é que paga os honorários do advogado? Existem dois tipos de honorários, né? Os honorários contratuais, que é aquele que o cliente acerta com o advogado no primeiro momento, e existem os honorários de sucumbência. Esses, que geralmente são um valor mais elevado, é pago pela parte que perde. Tá. Então seria o plano de saúde. Então, só para a pessoa ficar tranquila, né? Ela, na verdade, vai gastar uma quantia pequena nesse primeiro momento. E ela pode conversar com o advogado que ela for procurar. A maioria dos advogados que trabalha com a área de saúde, ele entende bem dessa área, inclusive daquele momento delicado da pessoa, né? E é possível fazer negociações de como pagar, quando pagar. Perfeito. Gente, olho vivo, infelizmente a gente está aí nesse mundo que tem sempre os aproveitadores, é um mundo capitalista, as empresas querem ganhar, ganhar, ganhar. E a gente, se não ficar atento, a gente perde mesmo, né? E temos direitos, e a doutora Ana Cristina Wojcik está aqui para falar, assegurar esses direitos, assim como bons advogados que a gente ainda tem no Brasil. No Instagram, Ana Wojcik, Isso. é só entrar lá, do jeitinho que está escrito aí. Ou, se quiser, adielmuniz.adv.br, é o site. Se quiser mandar um WhatsApp, uma pergunta no 11 9 9874 8104, certo? Sim. Muitíssimo obrigada, doutora. Eu que Foi uma agradeço. alegria recebê-la. E até a próxima, viu? Sempre disponível. Obrigada. Obrigada.